Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para gravar o Arquipapo. Eu sou a Renata, eu tô aqui com o Kazu. Olá. E com o Gabriel. Presente. E em continuação ao último episódio que nós gravamos, hoje a gente vai falar um pouco de arquitetura de Curitiba. A gente falou mais de planejamento no episódio anterior e agora chegou a hora e a vez dos arquitetos. Opa, vamos lá! Hoje a proposta é a gente falar sobre, falar sobre obras de arquitetura na cidade de Curitiba. Sim. E como a gente faz em outros episódios sobre as cidades, a gente faz um recorte com critérios absolutamente autoritários. Né? Quem manda nesta porra somos nós. Somos nós. E então a gente selecionou aqui um total de 6 obras, correto? 6, é. Aproximadamente. Não, exatamente. Exatamente, 6 obras. Então, cada um aqui fez as suas pesquisas e a gente vai trazer esse conhecimento para vocês. Agora, evidente que ficaram muitas obras de fora. Demais. Né? Tem obras de arquitetos formidáveis aqui. Agora a gente procurou selecionar obras que tenham uma expressão, talvez, né? As pessoas consigam lembrar de quais são as obras. E também obras mais simbólicas, significativas aí, porque a gente achou curiosidades para trazer para vocês. Então, vamos lá. De novo essa introdução. Vamos lá, não deve ser sempre utilizado, porque dá uma alegria na gente, né? Então vamos lá. Pessoal, sério, vamos lá. Como é que a gente vai começar esta bagaça? Por ordem cronológica? Por ordem de cor? De cor, vamos ordem de cor. Então tá, primeiro as brancas. Então, vamos começar por qual? Que tal pelo Teatro Guaíra, Kazu? Boa, pode ser uma boa referência. Isso não foi ensaiado. Até porque o Teatro Guaíra é um grande exemplo da arquitetura moderna curitibana, né? O que você tem a nos dizer, Gabriel? A história do Teatro Guaíra. O Teatro Guaíra, vamos começar do começo então, né? Vamos. É sempre bom começar do começo. O Teatro Guaíra é o teatro estadual, né, que existe aqui em Curitiba, mantido pelo governo do estado. E a história do Teatro Guaíra remete lá, século retrasado, ali, final do século XIX, quando o Teatro Guaíra foi construído inicialmente. Vamos dizer, não era o Teatro Guaíra, o teatro... A instituição? A instituição, teatro estadual, né? Foi construída no terreno onde hoje a gente tem a Biblioteca Pública do Paraná, aqui em Curitiba. Só que daí o que aconteceu? Na época da Revolução Federalista, que foi quando os gaúchos queriam se desprender do resto do país lá, o Teatro do Estado acabou virando uma prisão. O pessoal pegava os prisioneiros de guerra e jogavam lá. Então eles botavam lá os prisioneiros e ficavam passando uma peça de teatro do tipo Ame o Brasil, não se separem. Isso, eu não sei se uma lavagem cerebral lá. Talvez, eu não sei se o pessoal era tão amistoso assim com os prisioneiros de guerra, não costumam ser, né? Depois acabou a Revolução Federalista, voltou a ser teatro. E no começo da década de 30, aquela construção foi condenada e interditada e eventualmente demolida. É verdade. Então o Paraná ficou sem teatro, né? Aí na década de 40, final da década de 40, foi aberto um concurso público para selecionar o projeto que viria a ser construído para abrigar essa função tão nobre, né? Teatro do Estado. O vencedor do concurso foi um projeto de caráter assim bem classicista, tinha uma arquitetura neoclássica que muito se assemelhava lá ao que a gente tem hoje com o Teatro de São Paulo, né, a Ópera Garnier de Paris e tudo mais. O segundo colocado também tinha essa mesma linguagem arquitetônica. Que era o que na época achava que era extraordinário fazer, né? Enfim. Exatamente. E o terceiro colocado foi um projeto moderno. Assustou muitas pessoas ali do júri, né? Na ocasião que estava correndo o concurso, lá em 1948, aconteceu uma certa comoção aqui na cidade e uma discussão sobre qual estilo arquitetônico o novo teatro deveria seguir. Porque o júri selecionado para o concurso, ele era bem tradicional, sabe? Existia-se essa ideia já de que o vencedor do concurso seria um projeto muito conservador. Só que o projeto não foi executado naquele momento. O projeto vencedor ficou guardado ali e tudo mais. E apenas anos mais tarde, daí na década de 50, por ocasião das comemorações do centenário de emancipação do estado do Paraná, foram executadas diversas obras no estado por ordem do então governador Bento Munhoz da Rocha.
é um momento muito interessante para a arquitetura paranaense e a gente vai falar mais sobre as obras do centenário aqui no podcast de hoje, por isso fique ligado. Logo após o intervalo, vai. Mas o que é importante dizer é que o governador queria dar ao Paraná um caráter de modernidade, de vanguardismo, né? E ele almejava, inclusive, disputar, quem sabe, um cargo na presidência da República. Nossa. Ele tinha a ambição de ser presidente. E outra pessoa que na ocasião também estava ansiando esse cargo da presidência era o Juscelino Kubitschek, lá em Minas Gerais. Sim, sim. Né? E ele estava com a mesma ideia de imprimir esse caráter moderno aqui no Paraná. E parece que o Juscelino ganhou daí, né? Dizem que foi. Parece. Dizem que. Dizem as histórias. Dizem tipo a história. Dizem estudos. Dizem estudos. Então, todas essas obras feitas aqui para o centenário, elas tiveram esse caráter, tiveram essa linguagem moderna. Então, o governador, ele falou, porra, esse primeiro colocado aqui não vai dar, não é isso que a gente quer para o Paraná. Fez um X na prancha, joga X na fora. prancha, vamos ver o segundo. Não Bosta vou querer. também. Bosta também. O governador se encantou, então, com o terceiro colocado. Brilhou os olhos. O arquiteto autor desse projeto Que era o terceiro lugar. era um meninote chamado Rubens Meister. Era um rapaz que tinha acabado de se formar aqui na Universidade Federal do Paraná em engenharia civil. Aham. Ele, na verdade, é um engenheiro. Olha Entendi. só. Mas ele é um cara, ele sempre foi autodidata. E ele, na verdade, ele gostaria de ter sido arquiteto, né? Vamos dizer, depois de formado, ele atuou como arquiteto aqui no Paraná. E durante a faculdade, ele notou a falta, né, das disciplinas relacionadas à arquitetura no curso que ele estava cursando. Então, quando ele estava no meio do curso, ele resolveu prestar vestibular para o curso de arquitetura da Universidade de Belas Artes do Rio de Janeiro. Ah, sim, porque aqui em Curitiba não tinha, Não essa tinha, né? faculdade ainda. Não. Na época, não. E ele acabou sendo aprovado lá e começou o curso lá no Rio de Janeiro. Aham. Só que ele não ficou lá. Não curtiu. Não, ele não achou legal o curso e tal. Achou que seria prudente ele primeiro se formar aqui em Curitiba. Como ele notou uma deficiência na parte de arquitetura, aqui no curso de engenharia, ele comprava muitas revistas internacionais, assim, e ele tinha muita referência europeia. Ainda no quinto ano de faculdade, no último ano de faculdade, ele já havia ganhado um concurso para fazer o Panteão dos Heróis na cidade da Lapa. Da Lapa, é verdade. Aqui no Paraná também. Aham. Foi o primeiro concurso que ele venceu e foi a primeira decepção dele, porque o que foi executado, na verdade, foi um projeto muito alterado do projeto que ganhou o Puta, que concurso. sacanagem. Sabe? E assim que ele se formou, ele participou do concurso pro Teatro Guaíra, ficou em terceiro lugar, louvável, né? Porra, excelente. Excelente. Com uma ideia completamente diferente daquilo que os outros tinham apresentado também, Sim. né? E daí, anos mais tarde, foi o projeto selecionado para ser executado. Tá, mas então o Bento Munhoz da Rocha ignorou o concurso. Ignorou. Foda-se. Foda-se. Ele era o governador, né? Ele foda-se. Foda-se. Não gostei desse, não sei o quê. Vamos pegar um projeto que simboliza o que eu quero fazer aqui nesse estado agora. Exatamente. Aí, assim, também teve uma questão, uma casualidade, que eu acho que foi bem positiva, que é o fato de o Rubens Meister ser curitibano, né? Tá. Ele não é curitibano de nascença, mas enfim, ele ser residente, né, ter feito faculdade aqui, ter sido educado aqui. Porque o primeiro colocado era do escritório carioca. Aham. Então acho que foi uma casualidade também. Porque, digamos, o governador, nessa questão também do Paraná, o estado independente, emancipado e tal, bom, seria interessante trazer engenheiros ou arquitetos, né, que fossem daqui, né? exato, Faz né? sentido, né? E o teatro, ele tem fortes referências corbusianas. Se você for ver, é um projeto que o Le Corbusier fez para o Palácio dos Sovietes, lá na Rússia. Ah, é verdade, Cara, remete muito... É muito parecido. É muito parecido. O nosso teatro remete muito ali ao Palácio dos Sovietes. O Palácio dos Sovietes foi um concurso no qual o Le Corbusier participou, mas também não foi construído. Aham, sim, pois é. Mas no concurso, no projeto do Le Corbusier, tinha um arco que, assim, a curvatura do arco é muito parecida com a curvatura do arco Do Teatro da Guaíra. caixa cênica do Teatro Guaíra. É.
E assim, várias outras referências. O Teatro Guaíra foi o primeiro teatro moderno a ser efetivamente construído. Existiam alguns outros projetos de teatro, feitos pelo Walter Gropius, por exemplo, mas que não foram executados. Aqui no Brasil ou no mundo? No mundo. mundo. No mundo. No mundo, é No mesmo? mundo. No mundo. Tá, agora tem um detalhe, Gabriel, que é o seguinte, o projeto, até onde eu sei, o teatro desse concurso do novo Teatro Guaíra, foi feito num terreno que é uma praça, a chamada Praça Rui Barbosa, aqui no centro da cidade. Sim. Só que o projeto, hoje, que a gente tem, é construído numa outra... Exatamente. Foi uma outra quadra, na verdade, frente para uma outra praça. Pois é, foi uma das mudanças também que o governador fez. Ele falou, não, nós não podemos tirar da população curitibana uma praça para colocar um edifício qualquer que seja aqui, mesmo que seja para cultura. A praça fica. Vamos colocar o teatro num outro lugar. E reservou ali um terreno do lado de uma outra praça. E assim, o projeto perdeu um pouco com essa mudança de terreno. Sim. Porque assim, é um ovo no pires, né, que fala? Peru no pires. Peru no pires. O ovo no pires tem uma escala correta, na verdade. É verdade. É verdade. É um peru no pires. Porque o teatro, ele cabe, assim, tipo, certinho na quadra. Ele ocupa a quadra inteira. Né? Então ele perdeu muito da monumentalidade e também da relação com o entorno. Porque assim, digamos, a Praça Rui Barbosa é uma grande praça, né? Teria esse espaço da contemplação do edifício, né? Um calçamento, enfim. E daí a quadra em que ele está é tipo uma quadrinha restrita com ruas em volta, né? Ruas em volta. Graças a Deus, na frente do teatro tem uma outra praça. Então, pelo menos na fachada principal do teatro, você consegue visualizar a obra, assim, e tal. Mas ele fica, assim, um pouco oprimido, até pelos prédios que tem do lado, que são mais altos do que ele. Ali, Sim, né? E a estética do teatro, ela é, tipo, assim, bem... A forma segue a função, sabe? O teatro, ele é trapezoidal, assim, indicando aonde tá a plateia, né? A própria descrição que o Rubens Meister faz no concurso da obra dele é bem funcionalista. O arco, por exemplo, que dá forma à caixa cênica, poderia ser tratado de uma forma poética, não sei, mas assim, ele fala que aquela caixa cênica foi projetada daquele jeito para suprir a função que ela exerce, entendeu? Para fazer as trocas de cenário, enfim. É o que eles dizem de evitar supérfluos, né? Quer dizer, ela é feita estritamente para aquela função, né? Não tem nada além disso, né? Exatamente. Por mais questionável que isso seja, mas enfim. Exatamente. E até o fato dele ser um autodidata, sempre buscando referências externas, ajudou muito o Teatro Guaíra, assim, porque quando ele foi selecionado, então, para ser o projeto executado, ele foi atrás validação de curva de visibilidade, das questões acústicas do teatro, e ele acompanhou a obra bem de perto para se assegurar de que o Teatro Guaíra, de que o teatro fosse construído de forma a valorizar essas características do teatro, sabe? Sim. Até porque ele construindo, digamos, o primeiro teatro modernista, tinha uma responsabilidade muito grande, né? Também. Quer dizer, vocês querem fazer uma arquitetura toda nova, bacana, diferente, mas aí tem que funcionar também, espetacularmente, né? Exato. Então, também tinha essa pressãozinha em cima dele. Pressãozinha. E no complexo ali do Teatro Guaíra são 3 auditórios, né? O teatro, o principal ali, que é o que a gente chama de Guairão. Que por muito tempo foi o maior auditório da América Latina, Maior auditório da América Latina. Um outro auditório que é o Guairinha, e um auditório menorzinho ainda, que é um mini auditório. Que é o mini auditório. E a construção do teatro, veja só, começou em 1952. Daí, em 1954, foi inaugurado o primeiro dos 3 auditórios lá, que era o Guairinha. Daí, o grande auditório, ele tinha a inauguração prevista para 1971. Caralho, 19 anos depois, assim. Tá, E era previsto isso já, tipo... Só que aconteceu ainda uma outra coisa. Em 1970 pegou fogo o negócio lá. Caralho. A construção e, destruiu muito do que já tinha sido feito. Então, a inauguração aconteceu em 1974. Caraca. E o último auditório, que é o menorzinho, foi inaugurado em 1975. Então, são 23 anos de construção. Então, cara, é o projeto da vida do Rubens Meister, né? Porque ele começou recém-formado e terminou com mulher, filhos e, porra... né?
Mas sabe que os arquitetos modernistas aqui em Curitiba começaram a se formar aqui em Curitiba, a influência do Frank Lloyd Wright, assim, é bem notável, assim. E eu vou falar um pouco da Universidade Livre do Meio Ambiente, que é tem que ir aqui em Curitiba. Tem que ir. Fantástico. Não, eu queria perguntar uma coisa. O que é a Unilivre? Vamos dizer, para que ela foi criada? A Unilivre é uma organização não governamental que ela é voltada para o desenvolvimento de cursos, atividades, seminários com discussão na área de meio ambiente. Porque o nome é Universidade Livre do Meio Ambiente, né? Isso. Cara. Mas para falar dela, eu preciso falar antes do Oswaldo Navarro, que ele é um arquiteto aqui de Curitiba, tem uma carreira toda no IPUC, que é o Instituto de Planejamento que a gente já falou no episódio anterior, né? Ele começou lá, acho que como estagiário, depois desenvolveu a carreira toda no IPUC, chegou a ser presidente também do IPUC. E tem uma coisa que é muito característica da arquitetura institucional de Curitiba, institucional e de lazer aqui, que são as toras de madeira. Então, sim, tora de eucalipto. É a tora de eucalipto. Você vai ver isso em muitos parques e em sedes também da prefeitura, né, da Secretaria de Meio Ambiente, por exemplo. E isso começou seu uso com o Navarro. A Copel, que é a companhia de energia elétrica aqui do estado do Paraná, ela, como outras também, utilizava como poste essas toras de eucalipto para a fiação elétrica. E quando isso começou a ser substituído por concreto, por postes de concreto? Postes de concreto, essas toras foram estocadas e ficaram meio que sem uso, né, de certa forma. E o Navarro, na hora de fazer sua própria casa, sua própria residência, ele falou, vou usar esse negócio aí. E ele usa para desenvolver um projeto super orgânico, e aí que eu estava querendo chegar na referência do Frank Lloyd Wright, não exatamente no aspecto formalista, mas na integração com a natureza. Então, a casa dele está inserida como se fosse num bosque, e ela tem um formato radial, assim, tem um jardim interno, e os espaços da casa, elas se organizam Nossa! Enfim. Centripetamente? Meu Deus. Tipo, a força centrípeta. Você é jogado para as laterais. Radialmente, talvez? Talvez radialmente. Desse jardim. Então tem uma circulação. Acho que esse é o centrífugo. Pra fora é centrífuga. E pra dentro centrípeta. Olha, por isso que ontem eu tava falando com uns alunos de arquitetura, eles estavam falando que eles estavam atrasados para ir pra aula de física. Você teve aula de física na faculdade? Não me lembro. Pois é, devia ter tido. Vamos lá. Mas, enfim, ela é organizada radialmente, então, através desse jardim interno e dessa circulação, e ela toda em madeira e vidro, né, e com algumas vedações em alvenaria, e ela está completamente integrada com esse bosque, né, nessa forma mais orgânica. E como tem um jardim interno também, então o que é interno, o que é externo, Nossa, assim, é uma loucura. Não, essa casa é fantástica. Vocês visitaram lá? Visitei, Eu visitei na faculdade, Pô, não eu visitei. Não é aberto ao público, infelizmente, né? Claro, porque o cara mora lá, né? Mas é fantástico, assim, porque todo o ambiente, todo cômodo que você entra ou sai, você vai pro jardim, né, interno, assim. Então, é fantástico, assim. É uma relação muito diferente, assim. E essas histórias são a parte estrutural da casa. E para resolver esse projeto, ele fez maquete. Ele é excelente em maquete, né? O cara sempre fez maquetes e tal. Então, como a madeira ela tem uma outra formalidade, ele fez maquetes para depois partir para o projeto. Né? Ele projetou na maquete. Na maquete. Mas é interessante porque essas toras, assim, elas já, por serem usadas como poste, então elas já tinham um tratamento para resistir, né, sol, chuva, todas as intempéries possíveis. Então, na verdade, era um material muito resistente, durável, assim, só que estava sobrando, né, numa quantidade absurda, porque imagine trocar todos os postes de uma cidade, né? Então, havia essa sobra gigantesca de material, né? E madeira nova trabalha, né? Aquela lá já devia estar bem estável, assim. Exatamente. E na sequência dessa casa, a própria Secretaria Municipal que eu estava falando de Meio Ambiente também fez sua própria sede com o mesmo recurso. Por quê? Porque tinha pouca verba para fazer o projeto. Então, os arquitetos, o Mário Custer e o Jair Custon, eles tinham uma verba pequena, eles falaram, precisa diminuir o custo, e tinha essa quantidade de material lá no pátio da Copel, enorme, e falaram, se a gente fizer de madeira aqui, será que conseguiram baratear? Então, o dinheiro que eles tinham para fazer uma sede de 300 metros quadrados, eles acabaram fazendo uma sede de 1.000 metros quadrados. Caraca. E ainda sobrou dinheiro para fazer mais uma sedezinha lá, que acabou se virando a segunda sede do prefeito, um subescritório do prefeito. Lá
na Secretaria de Meio Ambiente. A Secretaria de Meio Ambiente, assim, quem quiser, dá para visitar, fica nos fundos do Parque Barigui, né? Fica na mesma área do Parque Barigui. Então dá para ver essa estrutura toda de madeira. E, enfim, dessas experimentações com madeira acabaram virando uma característica da época. Então, a Unilivre, que é o objeto que eu queria falar de fato, eu só fiz uma prévia, ela foi um projeto do arquiteto Domingo Mojas Tabes, que também era desse mesmo grupo de arquitetos modernistas. Ele foi formado na primeira turma de arquitetos aqui de Curitiba, com a Faculdade de Arquitetura mesmo. E ele se auto-intitula modernista até o último fio de cabelo, digamos assim. A Unilivre, ela também foi, ela foi instalada também numa antiga pedreira com bosque. E a proposta deles era realizar o projeto de maneira a não derrubar árvores, então colocar numa clareira. E também que ela tivesse também integrada com a natureza. Uhum. Logo, o uso das toras de eucalipto também pareceu meio óbvio, sim, assim. Ela tem muita referência com a residência do Navarro, mas, porém, claro, a escala é maior, né? Não é uma residência, é um prédio institucional. E ela, ao invés da planta estar organizado com o núcleo central, com os usos para fora, é o contrário. A gente tem um núcleo de circulação externo, em rampas, com o uso institucional voltado para dentro, com essas salas. E quando você fala assim desse passeio em rampa, o que é o prédio que a gente lembra, né? Olha lá, Kazu, qual que é o prédio? O Guggenheim de Nova York. O Guggenheim de Nova York. Do grande mestre. Exatamente, você utilizar a circulação como um aproveitamento do passeio arquitetônico. Promenade. Arquitetural. Imagine o Guggenheim, só que em vez daquele miolo vazio no centro, você tem algumas salas dispostas, dentro daquele núcleo central. Exatamente. Agora imagine tudo de madeira. Tudo de madeira. Pronto, você imaginou a Unilivre. Exatamente. E em vez da cúpula lá em cima, você tem um mirante para a cidade. E que você vê por cima das copas de árvore do bosque. Mas uma coisa bem interessante do projeto, na verdade, é que ele é de 1992, mas o Mojas Tabes, como eu falei para vocês que o Navarro ele desenvolveu por maquete o projeto, o do meio ambiente também foi estudado em maquete, mas o Mojas Tabes, quando chegou no projeto Unilivre, falou assim, deixa que eu desenho. Porra. Então eu desenho esse negócio e desenvolveu um planta, em corte e tal, e falou, tipo, isso, o que demonstra, né, que de fato realmente ele tinha uma visão espacial, tem uma visão espacial diferenciada. Sim. Né, porque é uma espacialidade, a volumetria do projeto é bem complexa pra conseguir, tipo, ele não tinha um SketchUp ali pra ficar girando ali, pra entender melhor o negócio. Ou ele não arrumou palitinho de sorvete suficiente pra fazer a maquete. Pode ser. Dependendo da escala, dá pra fazer com palete de dente, né? Então esse é um negócio interessante da visão do Mojas Tabes. Mas é interessante porque todo o complexo ali da pedreira, onde está instalado a Unilivre, é muito bonito, assim, né? Vale, assim, quem vier para Curitiba visitar, tanto o percurso para chegar até a Unilivre, você vem por dentro de um bosque, com um deck de madeira sobre um riozinho, assim, e aí realmente quando você chega na clareira da pedreira, há esse choque, assim, né? De um grande paredão de pedra com um lago, e daí o edifício da Unilivre totalmente imerso dentro dos bosques da área verde, assim. Então é um projeto muito bonito, assim, e o passeio em si também é muito gostoso, assim, essa coisa do percurso, de você ir aos poucos caminhando e subindo, né, porque eu acho que são uns 4 ou 5 pavimentos, assim, que você vai subindo, então é muito bacana, assim, você não sente que você está subindo a rampa, né, o caminho é sempre cheio de atrativos, assim, né. Outra coisa que é interessante do projeto dele é que ele tá elevado do solo, pelas estruturas de eucalipto, então os pesquisadores também falam que seria uma releitura dos pilotis, dentro dessa modernidade também projetual. Agora, tem uma coisa que essa coisa da revitalização das pedreiras, que era muito emblemático, né? Como a gente falou no episódio anterior, quando a gente estava nessa década de 90 aí, o dinheiro já não era tão abundante, né? Então, essas grandes obras que Curitiba ficou famosa por realizar, né, de planejamento urbano, mas porém eram obras caras, né? Elas, quando chegaram nessa época, elas foram reduzidas, digamos assim. E começou-se a ter mais obras de arquitetura em si. Então, e daí o Mojas Tabes acabou também sendo responsável por realizar o projeto em outra pedreira, em outro local da cidade, com uma outra técnica projetual, que foi o uso do aço e posteriormente do vidro para vedação, que é a ópera de arame, que é um dos símbolos maiores de cartão postal da cidade, relacionando que esse city marketing, digamos assim, né? Já que não poderíamos ter as grandes obras, a gente também
urbanísticas, a gente continuava produzindo boa arquitetura, né? Uhum. Então... Pô, mas o pessoal tava usando as pedreiras, hein? Idealizado pelo Jaime Lerner, essa questão de revitalizar esses espaços mortos, entra naquele conceito de acupuntura urbana, que a gente falou no episódio de acupuntura urbana, que é você pegar uma ferida ali da cidade e você conseguir inserir um edifício para curar Pô, legal. essa ferida. E transformar numa potencialidade, né? Algo que era uma coisa super negativa e conseguir explorar aquilo, né? De uma maneira positiva. Exatamente. O complexo, na verdade, é a Pedreira Paulo Leninski, junto com a Ópera de Arame. A Pedreira Paulo Leninski é um puta espaço da pedreira desativada, vislumbrado para espetáculos a céu aberto. Então, shows grandes aqui na cidade. É tudo lá. É tudo, são lá. Quem que já tocou lá, Kazu? Que Você? é fantástico. Já tocou? Quem você quer saber? Pearl Jam, Pearl Jam. Paul McCartney, Grande Sir Paul. Paul McCartney, Bruno Ivete Marrone. Bruno Marrone. Enfim, Mas Iron Maiden, tudo que você quiser, todos os grandes shows que passaram por Curitiba foram pra Pedreira. por muito tempo até a Pedreira acabou sendo fechada, porque é um bairro residencial, né? Então foi uma discussão. Hoje, acho que se fazem shows um pouco mais cedo, pra Sim. Respeitar, né? atrapalhar um pouquinho menos os vizinhos. E a Ópera de Arame, ela surgiu como uma solução fechada ali ao lado, com lugares para se sentar, para também os espetáculos, né? Espetáculos menores. Porque na Pedreira cabe mais ou menos 1 putilhão de gente lá dentro, né? Cara, cabe muita gente lá. Porque reduziram por causa das saídas de emergência. Mas cabe mais gente lá. Então, a Ópera de Arame é de 1992. Ela surgiu também, né, para ter esses espetáculos fechados. Ela também passou um bom tempo fechada recentemente, sendo readequada para obras de normas de bombeiro. Mas o que é legal dela, ela é como se fosse uma ilha, né? Ela está envolta em água e vegetação, também com a visibilidade da pedreira ao fundo. E para você acessar o complexo, você passa por uma pontezinha, assim. Super legal. É uma passarela vazada. Vazada, metal, dá pra né? ver lá embaixo. Então tudo é aramado, assim. Não vá de salto alto quando você for na Pedreira. Isso todo curitibano sabe. Não pode ir de salto alto. Se você quando tem vai na medo de Não. altura, também cuidado. Você pode ir de salto alto, você não pode ir de salto fino. Ah, tá. Entendi. Não, na verdade, hoje em dia eles botaram uma chapa lá, mas que Sério? dá pra ir de salto. Mas não Pô, vá. acabou também. o glamour. Acabou. Assim, e a cobertura dela toda translúcida, né? Transparente. Então ela fica uma caixa metálica, assim. Uma Mas é legal. lanterna de vidro no meio do mato. E, assim, tem goteira, né? Ô, louco. A Não, gente foi pera no lá. show com chuva recentemente. O lugar, assim, não é talvez não seja o melhor da acústica para um show, né? Porque, afinal de contas, as superfícies, elas mais refletem o som e tudo mais. Mas como espetáculo, é muito legal. E os artistas gostam muito de tocar lá. Tanto lá quanto na Pedreira mesmo, no espaço maior ali. Eu já fui em alguns shows que os artistas param pra comentar, assim, sabe? É porque essa sensação de você estar envolto pela natureza, assim. é. E na Pedreira mesmo, o acesso do artista ao palco é muito interessante, né? Tem um elevador lá no fundo da pedreira, que eles chegam no topo da pedreira e eles têm um elevador pra chegar até o palco. Nossa, deve ser muito legal a É experiência. bem legal. E assim, tipo, pensa lá, no artista americano que vem pra cá, daí, tipo, pô, o cara vai pra São Paulo, se apresenta no teatro, pô, não sei o quê. Quando ele vem aqui pra Curitiba, cara, ele se apresenta no meio do mato. Daí ele fala, Num porra, frio do caralho. Pô, não frio do caralho, essa é a questão. Mas ele, tipo, porra, agora sim eu tô no Brasil, né? No meio da natureza. Meio da- Olha os elefantes e girafas passando. Tipo isso. Então, acho que se insere mais realmente na natureza e de noite, quando o céu tá bonito, fica, tipo, uma vez por ano. Fica muito legal, né? A infraestrutura, assim, é um pouco mais rústica também, né? Sim. Uma das questões também na construção é que eles queriam fazer uma construção muito rápida, né? Isso, tinha que ser uma questão muito rápida, eles resolveram, acho que, se não me engano, em 75 dias a obra, assim. Pois é. Puta que pariu. É muito rápido. Então, por isso também a solução de você pensar só em tubos metálicos, né? Quer dizer, um material, e daí revestir isso com vidro, né? Então, assim, era muito simples, entre aspas, a confecção desse tipo de teatro por uma intervenção no meio do mato, né? Tanto que daí tem umas lendas, assim, que no dia da inauguração não tinha sido colocado vidro ainda no teto. Não, foi colocado depois pra proteger do frio. Do frio, assim. Então a ideia era que fosse realmente dentro do mato, sabe? Uma coisa até muito econômica a construção. E aí dizem, né, que o Bom Gestabs era um cara de muita sorte, porque efetivamente naquele dia não choveu, né, em Olha, Curitiba. foi aquele dia do ano que não chove. Que não choveu. E o espetáculo de inauguração foi O Sonho de uma Noite de Verão, de Shakespeare. Olha, Olha aí. só. Então, grandes Poético, sonhos né? que a gente, né, tem Nunca escassez esquece, aqui. Mas, assim, Curitiba
Não tem só arquiteto curitibano fazendo arquitetura, né? Não. Uma deixa pra você, Cazu. Tem algum Star Architect que fez arquitetura aqui já? Cara, a gente tem a honra de ter grandes obras, uma grande obra, do Oscar Niemeyer, Porra, olha só, Oscar Niemeyer, hein? o maior ícone da arquitetura brasileira, nos deu a honra de construir dois edifícios aqui na cidade de Curitiba. Só que eles estão juntos, né? Só que eles estão juntos. Então você consegue ver numa... Como é que é? Uma visitada só, você já vê 2 Niemeyers. Exatamente. Então é o Pelo seguinte... preço de um, Pelo que é só uma preço. entrada. É, olha, fantástico. Isso aí não tem melhor custo-benefício. Então é o Ainda seguinte, vê um Burle Marquezinho de quebra. então, agora eu vou falar sobre o MON, que é o Museu Oscar Niemeyer, Mas como é que a gente conhece aqui em Curitiba? ou o Museu do Olho. Do olho. Por quê? Tem um olhão lá. Que parece um olho. O projeto do MON, foi o projeto do Oscar Niemeyer, que dá nome ao museu. E O conteúdo tá forte. Tá hoje. forte. Aham. E em parceria com o grande escritório de arquitetura chamado Brasil Arquitetura, Olha lá. sabe? Do Marcelo Ferraz e do Francisco Fanucci. Então, mas assim, o projeto ele começa ali em 1999 e vai até 2002. Uhum. Tá? Hoje o Museu do MON é o maior museu da América Latina. Porra! Então é impressionante. Ele tem 35 mil metros quadrados de área construída e 17 mil metros quadrados de área de exposição. Então ele foi inaugurado em 22 de novembro de 2002. Bom, contando um pouquinho da história, o que acontece é o seguinte. No ano de 2000, tá? O Guggenheim, presta atenção, Guggenheim, essa grande franquia de museus do mundo, surgiu um boato de que queria abrir uma unidade no Brasil. Tá? Então o Jaime Lerner, que era o governador na época, falou, porra, a gente seria muito legal trazer uma franquia do Guggenheim para Curitiba, né? Expor isso em termos de marketing para a cidade e tal. E aí, junto com isso, estava o Rio de Janeiro tentando também, né, ser a sede, Salvador, Recife, enfim. Só que quem ganhou esse direito foi o Rio de Janeiro. Ah, tomar no cu. Que é isso, Gabriel? Ah, não. É. Por quê? Porque o Rio de Janeiro é muito mais foda que Curitiba. Apenas por isso. E, assim, é evidente que o Jaime Lerner ficou um pouco com essa ideia, e se a gente resgatar na história, é aquela coisa do efeito Bilbao, do Museu de Bilbao. Então, assim, como um museu com grife, né, com uma arquitetura, pode trazer os olhos para uma cidade, realmente revalorizar ela, enfim. Só que a questão também do Guggenheim é que é muito caro trazer uma franquia dessa, né? Imagino. Então, o Jaime Lerner, na época, falou, bom, já que a gente não consegue trazer o Guggenheim, vamos pensar... Vamos até o Guggenheim. Não. Não. Vamos lá visitar, fazer uma excursão zona. Vamos levar todo o paranaense pra lá. Ele falou, bom, a gente pode trazer, então, a nossa maior grife de arquitetura que tem no Brasil, que era o Oscar Niemeyer. Olha lá. Então ele falou, cara, a gente podia trazer o Oscar para fazer um grande edifício aqui, simbólico, representativo, e ser um grande chamariz para ajudar nessa questão do marketing da cidade, enfim. Então ele convida efetivamente o Oscar Niemeyer, que aceita fazer o projeto aqui. Legal. O complexo do Museu do Olho tem o olho, efetivamente, né, que é aquela forma de olho. E um outro prédio? E um outro prédio que fica na parte de trás, que é um grande retângulo, uma barra branca enorme. Isso. Tá? E esse projeto, que era chamado, né, de Edifício Castelo Branco, foi um projeto do Oscar Niemeyer. Então foi um projeto que ele realizou em 1967 e que foi construído entre 74 e 76, com o paisagismo parcialmente executado ali pelo Burle Marx. E foi um prédio concebido para ser um Instituto de Educação do Paraná. Então ali, durante muitos anos, funcionou daí órgãos, na verdade, do governo do estado. Mas ele era projetado inicialmente para ser uma escola, né? Pois é, uma loucura, né? Não, na Ele verdade foi projetado você... para ser uma escola, daí foi utilizado como órgãos do governo e agora... É um museu. É um museu. É a versatilidade do Não, você vê como o cara é visionário. Visionário. Assim, vocês querem uma escola? Não, vocês não querem uma escola. Vocês não sabem o que vocês querem. Vocês querem um museu daqui a 30 anos. Deixa eu já fazer certo. Não, mas você vê que, né, aquele prédio de concreto sem nenhuma janela é perfeito para uma escola, né? Pô, perfeito, né? Vamos elogiar o Oscar Niemeyer. Só pra entender, né? Porque escola, mas é como uma prisão para crianças, né? Exato. Mas assim, é um edifício enorme, né? Até só pra trazer as dimensões aqui, esse edifício Castelo Branco, ele tem 250 metros de comprimento. Porra! Por 40 de largura. Nossa. Então, para você ter uma ideia, vamos comparar com o projeto do MASP, por exemplo, que é um grande já edifício. Ele tem o vão do MASP é de 70 metros. E o nosso?
E esse aqui, não, então o comprimento total é 250 metros. Então é muito grande, assim, a dimensão. E ele tem umas características bem peculiares, assim, né? Essa questão que vocês falaram que não tem nenhuma janela, né? Então todas as fachadas são efetivamente cegas, é um grande paredão de concreto branco, assim. Então toda a iluminação é pelo teto, né? Iluminação zenital. Ele é totalmente suspensa do solo, então ele trabalha com pilotis, assim, bem robustos, mas que criam toda essa área livre, né, embaixo, e com uns vãos e uns balanços enormes, assim, né. Quantos metros? De 30 a 60 metros. É um prédio muito expressivo, né. E talvez ele é perfeito para ser um grande museu, né. Pois é. Essa que é a grande questão. Então, o Niemeyer, quando foi convidado, ele falou, olha, eu aceito a questão aqui de fazer esse novo edifício, mas eu quero fazer um edifício que seja realmente simbólico. E daí uma das ideias iniciais foi que ele queria construir uma torre, alguma coisa em cima desse edifício Castelo Branco, né? E aí a galera, o Oscar já tava com 93 anos. Já tava com umas ideias muito ousadas. Acho que ele já tava chutando balde, né? Batendo os pistões, como dizem por aqui. Então, assim, ela falou, olha, Oscar, é o seguinte, não, isso que você quer fazer aí, assim, tecnicamente é muito complicado. Ó, se for assim, a gente chama o Guggenheim. Exatamente. Sabe, tipo... E também por questões de custo, enfim. E aí, então, realmente foi tirada essa ideia e ele falou, então vamos fazer um edifício anexo, né, que pode ficar daí na frente disso, e desse edifício antigo, e fazer daí um grande edifício símbolo, que é efetivamente o olho. E uma das coisas que ele faz, até ele diz assim, que o povo de Curitiba tem apreço pela escola, que ele havia construído, projetado. É um edifício muito bonito que optei por não esconder. Então, como ele queria manter a visualização daquele edifício Castelo Branco, ele faz esse olho que está realmente suspenso, né? E aí, numa altura que permita que todo o edifício de trás possa ser apreciado em sua plenitude. Que bonito. É. Voltando pro edifício Castelo Branco lá, vai. Importante lembrar que tem um edifício feito na África, algum país da África, que é exatamente o mesmo projeto. É mesmo? Só que com umas janelas ali na empena cega. Umas janelas redondas. Então, rolou um reaproveitamento do projeto. Ctrl-C, Ctrl-V. E o olho, pra quem mora em Natal, já deve ter visto o mirante que tem num parque lá, que também foi construído pelo Niemeyer, que é muito semelhante ao nosso olho. Olha aí. Então você tá, assim, criticando abertamente o Oscar Niemeyer aqui. Jamais, não. Jamais. Só tô comentando a originalidade do vovô. Entendi. Ele começou a se repetir, né? Não lembrava, mas os vovôs têm isso, né? Acontece. Enfim. Mas aí, lembrando, o Jaime Lerner queria construir logo esse museu porque estava acabando o mandato dele. Então ele falou, galera, a gente precisa fazer uma força-tarefa para construir essa porra rápido. Toca o pau aí, né? Toca o pau. Foda-se, passa por cima de tudo. Perguntou, o Oscar Niemeyer não quer fazer em aço, não? O olho de arame. Então, assim, a obra foi construída em 5 meses. Meu Deus. Então, assim, foi uma coisa loucurada, assim. Foi manhã, tarde, noite, virando, né? Tipo fazer trabalho de faculdade. Lembra? Só que com obra. Só que com obra. Você vê, o Jaime Lerner quer fazer tudo rápido, né? O cara é veloz. Vamos fazer a 15 final de semana, vamos fazer a ópera de arame em 75 dias. Exatamente. Até a gente, você foi visitar essa obra? Fui. Que a gente tava no começo da faculdade, assim, tava no primeiro ano. Cara, e era impressionante, assim, você vê, todas aquelas escoras segurando, o novo museu, era assim, um trabalho. E quem que tem coragem de tirar a escora, né? Quem? Daquele puta vão. Quem que tira? Mas havia também, só pra não esquecer isso, porque surgiram muitas críticas ao Jaime Lerner sobre essa coisa do gasto para construir um edifício, né? Porque essa coisa da espetacularização do museu, de gastar muito dinheiro com um arquiteto, com uma grife, blá blá blá, numa cidade que tinha outras carências, né? Como, enfim, qualquer cidade brasileira. E aí quem interessava construir um museu daquele, enfim. Mas eu quero só fazer um parênteses de todas essas obras o que a gente falou de Curitiba, assim, Curitiba não é naturalmente bonita. Não tem serra bacana. Tem serra bacana. Mas não é em Curitiba, né? Em volta. Em volta. Aliás, lugares maravilhosos, posso indicar todos. Mas não tem praia, né? Não, praia não tem. Não é um clima bom. Não é. Então por que você vem visitar Curitiba? Exatamente. Tem arquitetura. Tem que produzir atrativos. Exatamente. Né? Então, mas foi isso. Então eles precisavam fazer muito rápido. O Oscar Niemeyer, como tinha medo de voar de avião, ele ficava acompanhando por vídeo. Por Skype. Não tinha Skype. Eles mantinham câmeras aqui o tempo inteiro monitorando. Assim. Então o Oscar tava lá dando seus... Mas ele veio pra inauguração. Daí ele veio tirar as escolas. Então, basicamente, vamos lá. Só para a descrição do edifício. Então, tem esse edifício na parte de trás, né? Que é o edifício Castelo Branco. Então, gigantesco. E realmente ele estava próprio para ser um grande museu, né? Porque por não ter janelas, então a proteção solar,
muito fácil de administrar isso. E até o Marcelo Ferraz, né, que foi da Brasil Arquitetura, que foi um dos responsáveis pela parte interna, principalmente dessa reformulação, ele dizia que todas as paredes e forros de gesso foram demolidos, né, tudo que tinha ali de divisórias e tal, para conseguir ter o melhor aproveitamento de pé direito e deixar os espaços o mais fluido possível, né? Então, toda a parte de tubulação elétrica, de ar-condicionado, iluminação, tá tudo aparente. E como foi um edifício que foi construído todo de concreto, assim, né? Tipo, então, eles limparam tudo aquilo e pintaram todo de branco, né? Então, é um aspecto muito interessante, assim, na parte interna. A divisão desse edifício, né, do Castelo Branco, é que tem a área de pilotis, que é uma área totalmente aberta no térreo, né? Ela só tem ali um auditório e daí duas caixas de vidro que tem restaurante, café, bilheteria. No primeiro andar, que ficam as áreas expositivas, e no subsolo, que também tem mais áreas de exposição, e algumas instalações de acervo técnico, né? Quando você vai por esse subsolo, daí você adentra a um túnel que é fantástico. Fantástico. Ele tem uma atmosfera futurista, transcendental. Você não sabe o que é teto, o que é parede. É porque ele é curvo, né? O forro de gesso bem branquinho, curvo. Você não sabe onde é que termina o forro, onde é que, né, tal. Fantástico. Fantástico. E aí, você vai entrando nesse túnel que daí vai te levar num até lugar onde? fantástico. Aonde, Gabriel? O elevador de serviço. O elevador de serviço. Uma pantográfica que tem no final do corredor. Desculpa, não podia deixar passar, isso é triste, cara, é triste. Qual que é bom? Porque você vai indo, você vai caminhando nessa promenade, né? Pô, você acha que você vai chegar num lugar fantástico, né? Uhum. Não, você vai chegar direto no olho, que vai Direto te levar no uma olho, grande, pois né? Na primeira vez que eu fui lá, eu lembro que eu pensava, pô, como é que a gente vai chegar lá na torre, no olho? Como é que vai ser e tal? Eu andei por esse túnel. Foi aqui? É aqui, né? Então eu caminhava ali já imaginando. E, pô, que decepção, né? Chegar lá... Na verdade, o acesso ao olho ele não é tão glamouroso, né? Nem um pouco. Escadinhas... Porque assim, quem olha de fora tem as rampas que levam até o olho e tal, mas o acesso não é por ali, né? Primeiro você tem que passar pelo edifício de trás e tal, e aí, bom, seria conceitualmente muito legal se chegar num grande túnel e te levar o olho, mas daí... Aquela entrada óbvia do museu, que são as rampas que levam pro olho, é a saída. É a saída, exato. E fica um bloqueiozinho, né, pra você não entrar por ali. Cones e seguranças. Uma correntinha. Mas aí, então, depois que você passou no final dessa decepção do túnel ali, não se importa com isso, você vai subir a torre, né, que são 4 pavimentos, que vai te levar até o olho. Então, sobe de elevador, né, uma promenade arquitetural ali maravilhosa. Ou por escadas também, ou por né? microescadas. Que você pode também ser levado a isso. E aí você vai chegar no último lance, que vai te levar à última escadaria. Finalmente. Para chegar no grande espaço fantástico que é o olho. E é bem legal mesmo o olho. E só que, outrora, dava pra ver lá do olho, né? Não tinha película no vidro. Então dava pra ver lá fora. Só que esse negócio de luz em obra de arte parece que não é muito legal. Pois é. E daí a gente não tem aquele vidro tecnológico. Então foi colocado uma película lá e hoje é escuro. Bem. Mas esse espaço que você chega, assim, no olho, que você chega por uma escadinha, né? Por debaixo, assim, cara, quando você olha toda a magnitude que é é a fantástico. curva daquele olho, assim, porra, é impressionante mesmo. É muito bonito. E esse salão, né? O tamanho do olho, ele tem 70 metros de comprimento por 30. É quase o tamanho do MASP. E nenhum pilar. E nenhum pilar. Então, né, aquela curvatura toda, assim, com o pé direito, eu acho que o máximo ele é de 11 metros de altura. Então, é fantástico, assim. Bom, e ele é feito basicamente de concreto e vidro, né? Então, é sensacional. O grande desafio daquilo era o projeto estrutural, né? Como é que você faz para deixar aquilo de pé, né? Então, o responsável foi o engenheiro estrutural Carlos Susequinde, que faz, assim, só para basicamente entender a questão do sistema estrutural, é porque você tem um pilar central que apoia o olho, aquilo ali são 2 grandes pilares, enormes de pilares, e daí junto nisso ele faz 2 grandes vigas, que elas têm 66 metros de comprimento, né? E elas variam a altura, né? Então elas saem de 2 metros até 5,5 metros. E daí, conectando essas 2 grandes vigas, eles fazem vigas protendidas a cada 2,5 metros para fazer essa conexão. E evidente que a gente está muito acostumado a ver o olho, né? Por a gente já ter ido diversas vezes e tal. Mas cada vez que se você prestar atenção, é realmente impressionante. Pra caralho, É enorme. A escala é cara. enorme. Então, assim, você vê toda aquela estrutura em balanço, pendurada, é fantástico. E um detalhe que é muito emblemático, porque a espessura da casca de concreto, tanto em cima quanto embaixo do olho, ela tem 10 centímetros. Cara, é muito fininha. É muito fininha. Então, e evidente que dá a impressão de que aquilo é a estrutura, né? Mas no fundo tá tudo escondido, né? Então, por isso que também esse refinamento do detalhe é muito impressionante. Mas a parte de cima não tem vida nenhuma.
A parte de cima tem vigas, só que elas estão internas também, né? Elas são vigas de Curva. 70 de altura por 20 de largura. Mas elas acompanham a curvatura. Isso, exatamente. Elas acompanham toda a curvatura do olho. Então são 13 vigas fazendo todo esse arco, né, da cobertura. E daí isso que a Renata falou até da questão do vidro, porque quando o Oscar estava projetando, eles falaram assim, legal, a gente já tem todo esse esforço estrutural para manter essa casca super fina, né, da estrutura. Eles falaram, se a gente fizer uma estrutura do vidro vertical, vai dar a impressão de que os apoios verticais da estrutura da esquadria que estão apoiando a estrutura de concreto. Então eles falaram, não, a gente tem que adotar uma outra solução. Por isso que o olho, hoje, se você for ver, são vidros colocados em diagonal, né? E o cara que deu a solução do vidro era um cara aqui de Curitiba, que era o Ricardo Macedo, um engenheiro especialista em vidros. O cara fez obra no país inteiro e até fora do país também. O cara entendia muito de vidro, eu conheci ele, fiz projeto com ele. Olha que legal. Desde o olho, o Oscar Niemeyer pegou esse cara pra fazer o vidro de todos os projetos dele. Assim, ele virou assim, ele chegava, porra, quem que vai fazer o vidro? Chama o cara do vidro lá de Curitiba. Entendi. E ele fez alguns projetos do Oscar Niemeyer depois, que eu me lembre, ele fez a sede administrativa do governo de Minas Gerais. Poderia até ser uma solução, por exemplo, botar brises, né? Mas o que mataria completamente. Então, uma das soluções para eles conseguirem preservar as obras de arte contra os raios solares foi criar 2 planos, né, de vidro. Então, você tem um plano externo, aí você tem um plano interno. No meio disso, eles criaram umas peças metálicas que são como se fossem colmeias, assim, e daí fazem esse bloqueio. Não, mas eu vou botar entre aspas a questão da proteção solar, porque é isso que a Renata falou, porque realmente não funcionou, né? Então quem vai hoje no olho acha que vai chegar lá em cima e vai ter uma grande visão pra fora. Não, isso não vai acontecer, né? Então, infelizmente. Se precisar de um mirante em forma de olho, tem que ir pra Natal mesmo. Exato. Mas assim, o resultado realmente é fantástico, né? Como espaço, como arquitetura, assim. E o refinamento do detalhe também, né? Uma coisa que eu acho interessante, que, por exemplo, seria, se você pensar, quando chove, aquele olho provavelmente ia escorrer tudo, né? Uma água escura e tal. E, na verdade, se você prestar atenção nas pontas, eles fazem grandes calhas para coletar água de chuva, né? Então, até para manter o edifício, o olho mais limpo por mais tempo. Mas ficam umas remelas. Exato. Assim, eu acho que o detalhamento, claro, é muito bom, mas, tipo, o processo executivo continua sendo bem artesanal, até quando a gente fala daquele corredor, que você perde a percepção do teto, tipo, a massa não é bem lisinha, né? Então, tipo, Os caras fizeram em 5 meses. Não é refinada a execução, né? Apesar mas do pensamento projetual talvez ser... E é aquela coisa assim, né? A gente tem que considerar o prazo, qualquer custo, né? Uma série de dinheiro, enfim. Mas é fantástico, assim. Agora, tem mil e milhares de críticas a se fazer? Tem. Algumas a gente já fez aqui. Algumas a gente já fez. Não sei se perceberam. Mas eu não sei se eu vou... Ter coragem. Desrespeitar o grande mestre, mas... Enfim, vale a pena. Acho que é o edifício mais simbólico hoje que tem em Curitiba para visitação. E realmente é um espaço de museu extraordinário. Eu tive a oportunidade, inclusive, faz pouco tempo, de conhecer a reserva técnica deles. Olha lá. E aí, Gabriel? No subsolo. Cara, é gigantesca e é impressionante a quantidade de obras que eles têm lá. Ainda mais depois da Lava Jato, né? As obras da Lava Jato estão lá, né? E eles têm um laboratório também bem grande para fazer restauro de peças, tudo. O ambiente é todo climatizado, temperatura e umidade controlada. Porra, um espaço muito legal. Não, é fantástico mesmo. E também eu acho que um benefício grande que teve para a cidade, porque é um grande espaço público, até você não precisa entrar no museu para participar, principalmente na parte de pilotis, né? Apesar do frio de Curitiba e do vento ali, mas no verão é um ambiente gostoso e as pessoas realmente, às vezes, dançam, música, várias coisas acontecem. Atrás do museu tem um parque também que tem muito uso, o pessoal chama de parcão hoje em dia, porque a galera vai com cachorro lá, os cachorros ficam soltos, é uma loucura. Uma vez um cachorro fez xixi em mim. Qual é o próximo, Gabriel? Vamos voltar agora aos anos 50. Meu Deus, a gente já tava quase chegando ao hoje. Não, vamos voltar. Vamos voltar cara a do falar. passado. Não, é porque eu não falei tudo que eu precisava. Então vai, Gabriel. A gente falar... adora te ouvir, essa voz maravilhosa. Quero voltar a falar do Bento Munhoz da Rocha. Aquela Sério? história toda que eu contei. Vamos lá, Gabriel. Qual que é um outro prédio simbólico desse período, então?
Acredito que seja da arquitetura modernista. Você acertou. Olha só. Parabéns. Muito obrigado. Estrelinha pra você. Um dos lugares muito interessantes para um arquiteto que vem pra Curitiba conhecer é o Centro Cívico de Curitiba. Boa dica, Gabriel. Excelente. Porque lá tem um monte de obra bacana, legal. A começar pela própria urbanização ali do Centro Cívico. Olha só, foi o primeiro centro cívico moderno que este planeta já viu. Sério? Foi. Mas tudo aqui em Curitiba é o primeiro, então. Aqui ou é o primeiro ou é o maior. Ou the best burger in the world. Olha só, Cazu, vê se você... É um podcast, não dá pra olhar. Tá, mas vamos lá. Como é que é o Centro Cívico de Curitiba? A gente tem um eixo monumental. Bom, primeiro, vamos voltar ao podcast da semana passada. Vamos. Que o Centro Cívico de Curitiba, ele já estava planejado lá no plano Agache. Sim, é verdade. Naquela ideia dos centros funcionais, né, em que haveria a destinação das funções específicas para cada lugar. O Centro Cívico foi um desses. O Centro Cívico foi um desses. E foi só lá na década de 50 que o governador Bento Moraes da Rocha, por causa do centenário, resolveu executar Centro Cívico de Curitiba. Construir as obras do Centro Cívico. Construir as obras de Curitiba e todo esse eixo monumental, né? Então, foi de acordo com o Agache, foi executado um eixo monumental saindo lá do centro histórico, da praça mais antiga da cidade, que é a Praça Tiradentes, até a sede do governo. Esse eixo monumental, hoje em dia, ele não é tão monumental assim, né? Porque a via é bem larga e tudo, só que os edifícios que estão ali, eles não seguem a monumentalidade esperada, né? Pois é, Mas decepções. Mas quando você chega ali no ápice do eixo, você tem os prédios institucionais e os espaços públicos do governo do estado. E o grande ponto focal é qual? É o Palácio Iguaçu. Fantástico. Que é a sede do governo paranaense. E sobre qual edifício nós vamos falar agora, Cazu? Sobre o Palácio Iguaçu? Não. Porra, sério? Sobre um outro qualquer vizinho, edifício. Nós vamos falar sobre o vizinho dele, Cazu. Que parece que é mais legal, então. A grama do vizinho é sempre mais melhor. Exatamente, a grama do vizinho é sempre mais verdinha. Então nós vamos falar sobre o Palácio da Justiça do Paraná. O Palácio da Justiça é um edifício que foi projetado inicialmente para servir às secretarias do Estado. E ele seria o edifício em concreto armado mais alto Pare, Gabriel, pare. do mundo! Não, pare. Mas aqui era isso, era o maior prédio do mundo. O mais alto. Mais alto. De concreto armado. E deu certo? Não, veja. O que aconteceu? O edifício que foi projetado para ser o edifício do Palácio da Justiça parou na metade e não foi construído. Tá. Ficou em ruínas por décadas. Puta, é mesmo? E o edifício das secretarias foi alterado para servir ao judiciário do Estado. Então vamos ver como era, Vamos, estamos tentando aí. Vamos ver como era inicialmente o projeto. Era um edifício de 30 e cacetada andares, com janelas em fita em todos os andares, e com 7 sacadas dispostas ao longo desses 30 e tantos andares, que quebravam o ritmo dessas janelas em fita. Quebrando a inércia das grandes massas, Gabriel. Quebrando das massas. Fantástico. Isso mesmo. Essas 7 sacadas ficariam no gabinete dos 7 secretários de Estado. Ah, sim. Hoje, como não é secretaria, na verdade, a sacada não serve pra nada. Tá. É um lugar pra fumar um cigarro. Hoje quem fica com a sala com sacada tá com status melhor, imagina. Pois é, né? Hierarquia. Tá, mas então o prédio de 30 e cacetada andares não foi construído efetivamente, na sua totalidade? Não foi construído. E tem uma outra parte do prédio, que era uma cúpula de concreto armado que ficava no térreo, que também era a maior cúpula de concreto armado do mundo. Cara, pelo amor de Deus, tô falando a verdade. Tá. Que era tipo lembra um pouco o que é a Oca em São Paulo, assim, sabe? Porra! Uma cúpula de concreto, assim. Mas que também não foi executada. Também não foi? Também não. Tá, então não aconteceu nada, então. Não, foi executar alguma coisa. Então, As sacadas foram executadas. As sacadas foram executadas. Uma sacada foi executada? Não, foram 3. Tá. E o prédio acabou ficando com apenas 11 andares. Tiraram os andares. Tiraram um monte de andar. Tá, né? cortaram. Cara, prejudicou bastante a estética do prédio, assim, sabe? Porque
o edifício ele tem um embasamento recuado, uma fachada recuada no embasamento, de 3 pavimentos, que no edifício completo dava monumentalidade pro edifício. E tinha uma proporção, né? 30 andares para 3 e pé direito, um pé direito triplo de pilotis, solto e tal, né? Exato. Só que com essa redução dos andares, o prédio ficou um pouco atarracadinho, sabe? Entendi. Ficou com uns pernão, assim, e o corpo mais achatadinho. Virou um walking building do Archigram. Foi mais ou menos isso. Tá, mas de quem que é o projeto? O projeto de um arquiteto carioca chamado Sérgio Rodrigues. Tá brincando? O Serjão? O Serjão. Bigodão. O Serjão da massa? O do bigode. Caralho, da cadeira mole. Da cadeira mole. O Sérgio Rodrigues foi convidado para fazer esse projeto pelo Davi Azambuja, que era um outro arquiteto carioca que estava liderando os projetos ali no Centro Cívico. Uhum. O Sérgio Rodrigues, ele tinha se formado há pouco tempo na ocasião. Tanto que, na verdade, a carreira dele é mais conhecida pelos trabalhos seguintes que foram feitos por ele, que são mais trabalhos voltados ao design. Fez diversas cadeiras, poltronas, mobiliários modernos, muito interessantes. Pô, que são as grandes referências do mobiliário brasileiro, né? São. Mas, então na verdade, esse prédio também tem essa relevância de ser uma das poucas obras arquitetônicas executadas, projetadas por ele que foram executadas, sabe? E é um belo exemplar de arquitetura moderna que a gente tem aqui. E era para ser o ponto vertical de todo o Centro Cívico de Curitiba. E esse ponto vertical não aconteceu. Né? Puta, que frustrante, né? Foi um pouco frustrante. Então o prédio acabou sendo executado com menos andares e esse ponto vertical, na verdade, acabou não acontecendo. Ficou sendo uma barra com pilotis. Mas algumas intervenções de impacto foram feitas nesse prédio ao longo dos anos. A primeira delas foi a colocação de brises verticais em toda a fachada, nas janelas em fita. Porque esses grandes panos de vidro ficam voltadas a oeste. E por mais que Curitiba não seja uma cidade muito quente, aquele troço ficava quente pra caralho no verão. Solzão pegava, de cara, final o de sol, tarde, né? porra, pegava o sol na lata ali, Isso sabe? acontece no meu escritório. Então. E foram colocados esses brises móveis, verticais, que casaram muito bem com o projeto e com a linguagem arquitetônica que foi utilizada. E hoje esses brises, eles fazem parte da identidade do prédio, sabe? Total, é o que caracteriza o edifício mesmo, Sim. né? E é muito bonito, realmente. Um outro apêndice que foi colocado no edifício foi a escada de incêndio, que foi projetada pela arquiteta Maria Helena Grudzien na década de 80. E assim, na minha opinião, essa escada também ficou bem legal, assim, no prédio. Ela ficou afastada do corpo principal do prédio e ela tem um formato triangular que se diferencia bastante da linguagem utilizada pelo Sérgio Rodrigues, assim, sabe? Então ficou realmente uma coisa que dá pra ver que foi diferente, que foi colocada depois. Acho que isso foi bem legal. E no começo dos anos 2000, o edifício do Palácio da Justiça recebeu um anexo. As funções do judiciário precisavam de mais área e foi colocado um anexo que ficou muito próximo ao edifício histórico, sabe? E por mais que tenha preservado a fachada principal e a imagem do edifício no eixo monumental, acabou maculando a volumetria total do prédio, assim, sabe? Pela proximidade mesmo que ficou. Uhum. Mas enfim, eu gosto muito desse edifício. Eu tive o prazer de participar da última intervenção feita no prédio. É mesmo? Que foi executada há uns 2 anos atrás. E eu, junto com os outros arquitetos do escritório e dos arquitetos do Tribunal de Justiça, fomos responsáveis pelo projeto de restauro e readequação dos edifícios, dos espaços internos ali. Então a gente, esteticamente, não mexeu no prédio, né? Foi feito uma readequação interna do layout, mas foram preservados os brises. Na verdade, foram trocados os brises, mas foram colocados os brises exatamente iguais. As peças de mármore do térreo foram todas restauradas e tudo mais. Mas legal, pô. E é uma honra poder participar, né? Uma responsabilidade também. É uma honra. É por isso que eu tenho bastante carinho pelo esse edifício, porque foi um projeto Por isso você escolheu falar dele. Foi por isso que eu escolhi falar dele. E aí, E a foi- gente foi vai assim, botar esse episódio no ar? Não sei. A gente ficou... foi um projeto que durou muitos anos, assim, sabe? Então, porra, eu conheço o prédio inteiro, assim, de fio a pavio. Conheço o subsolo, conheço embaixo do telhado, conheço tudo. E por isso que a gente escolheu falar, a gente, né, de forma democrática, escolheu falar desse edifício.
Então, o Artigas, né? O Artigas, que é paranaense, apesar de ele ter grande parte da sua produção em São Paulo, ele tem 2 casas que são aqui em Curitiba. O grande Artigas. Um grande Artigas. Então, tem 2 casas aqui do Artigas que são em Curitiba, que uma é a Casa Bétega, falou rapidamente no episódio do Artigas, e a gente também tem a Casa Niklevitz. Essa casa é fantástica. O que é bacana? A Casa Niklevitz, ela foi resultado do projeto que o Artigas fez para a sobrinha dele, a Márcia, com o marido dela, né, na época. Como a relação... A Márcia também, ela tinha uma relação muito boa com o tio, e ela estava bem aberta aos conceitos do tio. De certa forma, é quase como se ela fosse uma residência do arquiteto. Ele teve muita liberdade projetual para explorar dentro da casa dela, né? E dizem que é o último projeto residencial do Artigas, né? É. Então é simbólico por isso também. Ele tem uma planta em L, essa casa ela tem uma planta em L, né? E a empena dela é completamente cega pra rua. Como o Artigas fala como um reflexo, foi uma coisa que a sobrinha dele questionou, e ele justificou como um reflexo do tempo que o Brasil vivia, né? Então a gente tava vivendo tempos sombrios, até o slogan da época era o Brasil ame ou deixo, né? E ele achou que a casa não deveria se revelar pra rua. A rua não, de certa forma, não merecia ou não deveria ter essa interação da rua com a casa. Então ela tem a empena completamente cega. O que garante até a privacidade da residência, né? Você não tem da rua, você não vê nada da casa, exceto um grande paredão de concreto, né? O pátio, que é ao lado, que a casa é em L, né? Dela tem um grande pátio. E esse pátio ele acaba sendo o ponto mais interessante da casa em si. As circulações, ela é feita por rampa, que acabou sendo uma assinatura do Artigas, né? Essas questões de circulação de rampa. E é, de fato, muito mais agradável que escada, né? Mas para usar em arquitetura residencial, você não tem grandes extensões. Então, ele teve sorte, talvez, de terrenos mais extensos, enfim, além de ter uma capacidade ótima para explorar isso como recurso da arquitetura. Então, ela tem muito vidro, essa casa também, né, na lateral, e a sobrinha dele também questionou, assim, sabe? Então a sobrinha não deu tanta liberdade. Não, né? tudo ela perguntava, se ele justificava, ela falava, beleza, tio, vamos fazer. E ela falou, mas esse vidro aí não vai ser barra de limpar, não vai ficar sujo, tal. Ele falou, não, a sujeira também é uma característica da arquitetura. Esse negócio de querer deixar limpinho é muito burguês. Aceite-a, ou deixa. Crítica, isso. hein, Kazuki? Crítica velada. E em 2003, uma coisa que é importante que foi que o Bertoldi, o Marcos Bertoldi aqui de Curitiba, ele comprou a casa. Que é um dos grandes arquitetos contemporâneos aqui da cidade. Né? Exatamente. Ele comprou a casa e restaurou a casa. Então, ela tá super preservada, assim. A outra casa do Artigas, que é a Bétega também, ela foi por muito tempo o Instituto Vila Nova Artigas, né? E do escritório também de uma arquiteta aqui curitibana. Então ela também estava preservada, tudo, mas ambas as casas eu acho que para hoje, para visitar, deve ter que agendar alguma questão, alguma coisa assim. Até assim, o Marcos Bertoldi, eu sei que de vez em quando ele abre pro pessoal fazer visitas lá, principalmente pros alunos de arquitetura, porque realmente é uma casa muito emblemática, assim, e principalmente para Curitiba, assim, ela é uma grande referência. E o Marcos, quando comprou, hoje ele restaurou bastante, assim, e até uma das salas do térreo, que é totalmente envidraçada e que abre para esse pátio, né, pra piscina também, ele tem uma coleção enorme de cadeiras, assim, então todas as maiores cadeiras de design do mundo o cara tem, assim, então fica um ambiente muito lúdico, assim, nessa área de estar, assim. Tem um negócio interessante que na ideia do projeto dele, primeiro, na suíte não tinha porta no banheiro, na concepção inicial do projeto. Sério? Totalmente livre? Olha Totalmente lá. livre. Daí quando a sobrinha do Artigas perguntou pra ele, mas como é que a gente vai fazer isso? Daí ele falou Fazer o quê? o arquiteto, ele respondeu, né, que ela tinha que dividir tudo com o marido. Meu Deus. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, amando ou respeitando. Aí é Sério? demais, pessoal. Não. E tem uma outra questão que ele tinha... Não, mas pera lá, isso daí. Ela pôs uma portinha lá, né? Não. Não? Não. E outra questão Porra, que... ô, Bertoldi, como é que ficou a situação aí? Na parede da sala de estar, na parede posterior, assim, a ideia dele é que a parede não encostasse nos pilares, que houvesse um vazio de 20 centímetros entre a parede e os pilares. Só que o mestre de obras, ele não percebeu esse detalhe, né? Porque... né? E fez inteiro. Quando o Artigas foi lá visitar a obra, ele falou, mas esse troço aqui tá errado. E após a morte do Artigas, a sobrinha, em homenagem ao tio, mandou quebrar para ser de acordo com o projeto. Olha só que legal. Uma coisa que ficou... que ela não fez de acordo com o que o tio tinha pensado, foi o mobiliário. Que ele tinha concebido
que ele queria que as mesas fossem rústicas, que fossem cadeiras de polaco, como se fosse um mobiliário Polonês, né? polonês aqui, da referência mais ao local, assim, sabe? Ele queria uma coisa mais artesanal, com troncos, e enfim. Sério? Mas totalmente oposto do que a arquitetura propõe, né? Mas ele queria uma coisa mais regional, talvez, assim, pra casa, né? Que representariam, tipo, ele fala que representaria o design curitibano, assim, de certa forma. Na faculdade, eu até tive a oportunidade de visitar essa casa. Assim, pra mim, foi, acho que talvez uma das casas mais fodas que eu visitei, assim, que mais me impactaram, assim, quando você chega na casa, enfim, ele até faz essa coisa de usar o concreto, né, bem brutalista, de fazer um pergolado de concreto enorme, assim, uma escala bem grande em termos residenciais. E é uma casa que te surpreende a todo momento, assim, tanto pela integração com o interior com o exterior, como a forma que ele organiza os quartos, né, a maneira como ele cria essas circulações por rampas. Então é uma casa que você vai, assim, cada vez que você está andando por ela e circulando, você fica muito fascinado, assim. Acho que essa foi uma das casas que eu visitei que mais me marcaram, assim, que eu falei, cara, que impressionante que é e como a arquitetura tem um poder enorme, assim, sabe? Mas enfim, então, como o Caso falou, é uma casa muito legal, né, se der certo de vocês irem numa visita dessa. Então vale a pena aí. Pelo jeito, Curitiba só tem arquitetura boa, então. Só tem coisa boa. Tirando o prédio que eu vou falar agora. Não, que é esse prédio? Não, eu vou trazer então o último edifício aqui, que, puta, meu francês tá meio ruim, enferrujado, mas é o edifício Suite Vollard. Como é que é? Repete. Suite Vollard. Bom, imagine que todos nós, quando vamos comprar apartamento ou vamos ver apartamentos para os clientes, a gente tá sempre preocupado com diversas questões, né? Certo. Se o edifício, qual que é a orientação solar, né? Se ela tem ventilação, se ela tem visuais, qual que é as condições do edifício. E aí, um cidadão aqui projetou um edifício que não precisasse se preocupar com esses problemas. Sabe por quê? Por quê? Porque ele seria o primeiro edifício giratório do mundo. Que ideia genial. Que ideia genial. Ou seja, que o prédio ficasse girando os apartamentos e aí pudesse, se você quisesse ver o pôr do sol, nascer do sol, da tua sala, do teu quarto, do que você quisesse, podia mudar o tempo inteiro. Não tem esse negócio de pegar sol da manhã, sol da tarde, você se resolve. Se você quiser pegar sol o dia inteiro, também pode. Ou se você quiser viver na face sul. Também, pode ser. Pode ser, né? Se é uma pessoa mais sombria, você vai saber, cada um tem suas preferências. Exatamente. Então, esse prédio foi efetivamente construído. E tá lá. E é o primeiro prédio giratório do mundo. Então, vou contar um pouco da história desse edifício. Esse projeto começou lá em 97 e foi inaugurado em 2004, tá? E o arquiteto responsável é o arquiteto chamado Bruno De Franco. Fazendo só um pequeno parênteses aqui, mas o Bruno De Franco é um arquiteto muito representativo na cidade de Curitiba por fazer prédios, digamos, um tanto quanto peculiares, né? Então, ele tem aqui os edifícios, o famoso edifício Gaudí, que faz uma referência estética às obras do Gaudí, né, com os mosaicos e todo colorido e formas muito orgânicas. E também o grande edifício Brasil 500, que foi um prédio construído para homenagear aos 500 anos do descobrimento do Brasil. E aí, assim, ele representa, né, Ele implantação? A implantação lembra muito uma bandeira do Brasil, né? Então você tem a parte verde, daí o amarelo e daí um grande cilindro azul, assim. Então são projetos que ficaram característicos na cidade. Mas é interessante porque também ele é um cara que sempre procurou trazer inovações, né? Então, se você pega, inclusive, esse edifício do Gaudí, né, diz ele que foi um dos primeiros edifícios residenciais a usar divisórias de drywall nas partes internas. Então, para a ideia de permitir flexibilidade, exatamente. Então, assim, ele era um cara que estava sempre pesquisando essas novas tendências, tecnologias e tal. Às vezes o Gaudí ele tem seu valor arquitetônico. Tem, bastante. Tanto, inclusive, os moradores que moram lá adoram. Assim, acham aquele prédio fantástico. Mas na época, então, lá pelos anos de 97, o Bruno de Franco era um dos arquitetos responsáveis por uma das grandes construtoras aqui. E eles decidiram, então, desenvolver um prédio conceito, que era um prédio, então, que girasse. Mas, assim, ele é uma torre cilíndrica de 11 andares, tá? E é um apartamento por andar. E foi desenvolvido, então, cada apartamento teria 180 metros quadrados de área privativa e 287 de área total. E ele então, você consegue girar todo o teu pavimento 360 graus. Puta, então ainda bem que é um por andar, né? Exatamente. Não vai ter uma briga entre vizinhos ali. Tem que ser.
E você pode girar tanto no Sabe o que sentido... eu pensei agora? Dá muito pra sacanear o irmão, né? Dá. Dá Tá mesmo. pentelhando, que eu vou te deixar na sombra. E aí, cada pavimento, ele pode girar... Eles giram independentes. Então, se o teu pavimento você Que quer... bom também, né? Também. Senão ia ter que ter reunião de condomínio diárias, assim, pra... Pra onde vamos girar o prédio, né? Isso não precisa. Então, Que ele bom. dá autonomia total para cada pavimento. Então, Legal. se você quiser girar anti-horário, se você quiser girar horário, se você quiser girar, correr, o que você quiser, sair voando. Porra. Ele faz o Mas seguinte. gira muito rápido? Boa pergunta. Dá pra ficar enjoado? A velocidade é totalmente programável, tá? Totalmente programável? Exceto que não é, mas... Assim, em termos de tecnologia, você pode girar aquilo numa velocidade qualquer, né? Digamos, da maneira que você quiser. Mas o arquiteto deixou previsto uma velocidade de 1 hora. Então, em 1 hora, ele dá um giro completo. Ah. Que, ou seja, seria como se fosse o giro do relógio, entendeu? Porque ele viu que seria uma velocidade tranquila de se girar, que não vai causar nenhum... A pessoa não vai ficar tonta nem nada. Sim. Né? E a estética do edifício, se você olhar de fora, então é um grande cilindro e ele tem sacada em toda a volta. Detalhe, porque a planta redonda é que eu sonho de todo mundo pra colocar móvel, né? Mas é um problema. Não. Então, assim, ele tem essas sacadas em voltas, as sacadas são fixas, né? E daí, nesse núcleo central é que gira os pavimentos. Estruturalmente... Peraí. Volta lá, não entendi. Vamos. Ele tem sacadas. Tem uma sacada em toda a volta. Essa sacada... Na verdade, é uma sacada em toda a volta, né? Ah, Não é- tá, entendi. Tá, E isso é fixo. Isso é fixo, aham. Tá, Que beleza. gira o pavimento interno, digamos, né? Que vai girar tudo ali. Tá, ok, vamos lá. Tá? E daí esse cilindro ele é todo de vidro, né? Ele gira, então você tem a visão total para a cidade. Mas assim, estruturalmente, o que acontece? Ele fez um núcleo central, fixo, né? Então, que é um grande pilarzão de concreto. E dentro desse pilar você tem a cozinha, o banheiro e a lareira. Ah, bom. Tá? Que serão estruturas fixas. Ainda rígidas. bem. Não, então a gente tem um núcleo com essas coisas aí que são rígidas, aí um arco onde ficam os quartos, sala, todos os ambientes que gira, Exato. e perifericamente mais um anel fixo, com as sacadas. Exatamente. Legal. Além desse cilindro que gira, ele criou também um anexo que se acopla a esse cilindro, que é onde estão as escadas, os elevadores, as circulações verticais, né? E daí ele também criou uma churrasqueira e a lavanderia. Então você sobe por esse lugar da escada, daí ele tem um pequeno hall de entrada assim, e daí você adentra o edifício cilíndrico que vai girar. Na verdade, é um negócio super difícil de resolver, né? Bem difícil, altamente complexo, muito difícil. Os elevadores então ficam nessa parte aí de fora. Exatamente. Então o cara chega, daí ele vai entrar na sacada, Isso, como se fosse isso. daí ele vai achar a porta de entrada, Que tá girando ali. que tá girando ali. Então é que nem você entrar num Né? Escada rolante, cara. Quando você vai Uma escada rolante. você não sabe em qual degrau que você vai. Exatamente. Então tem as portas ali, você pode ficar em dúvida. E você pode entrar, às vezes, na cozinha, né, quer dizer, pode entrar, às vezes, na sala de estar, às vezes no quarto, às vezes, né, os ambientes mudam de lugar. Entendi, legal. Como é que gira esse troço? É isso que eu ia perguntar pra você. Então me pergunte. Kazu, como que gira isso? Não, na verdade ele falou que é um sistema muito simples. É um motor com correia e que você liga o motorzinho e aquilo começa a girar. Assim, ele falou que é um sistema ridiculamente simples. Tanto que o gasto de... Então todo mundo devia ter. Todo mundo, dá pra implantar em qualquer edifício. Tanto que... Que seja concebido pra isso, né? Mas ele falou que o gasto de energia é tipo... como se fosse 4 lâmpadas comuns ligadas. Sério? Então é bem ridículo, né? Digamos, o gasto energético. Mas ele foi como era um edifício conceito, então ele é totalmente automatizado, assim, nessa parte de tanto de girar, a questão de automação de iluminação, de energia, de ar-condicionado, das persianas, né? Tem essa questão de entrar com biometria, economia de água. Então, tudo que havia de grandes tecnologias ali para serem implantadas no edifício foram colocadas. E uma coisa que pode surgir a dúvida é, por exemplo, e tomadas? Né? Ah, ia perguntar também. Pois é, então me pergunte. E tomadas? Porque você pensa, se a coisa tá girando, né? E o Você banheiro? pode girar de um lado. Não, o banheiro fica no núcleo central. Mas se você tem tomada girando as tomadas, e daí você tem o edifício que pode girar no sentido horário, depois anti-horário, aquilo ali, conforme for, pode dar um grande nó, né? Então as tomadas só ficam no centro lá. Não, então as tomadas ele tem no piso, que gira, só que ele criou como se fosse um trilho eletrificado embaixo. Então, conforme a tomada vai andando, ela tá sempre se conectando a esse trilho, como se fosse um autorama, digamos. Saquei. Então, ela tá sempre com energia corrente. Então, assim, foram surgindo vários desafios, né, na tentativa de fazer esse prédio conceito que eles precisavam ir resolvendo. E aí você pode pensar, dentro de todas essas características
que eu citei, né? Pô, fascinante, né? Fascinante. Quem que não quer comprar um edifício desse, um apartamento desse que você gira, faz qualquer coisa, super automatizado e tal, e daí? E daí, porra, Ninguém quer comprar. Ninguém quer comprar aquela porra, cara. até hoje ninguém mora lá. Até hoje ninguém mora lá. Então, assim, foi A construtora já quebrou, inclusive. Exatamente. Esse prédio foi um dos responsáveis, né? Falência da construtora. Mas então foi o grande mico imobiliário que aconteceu na cidade de Curitiba, né? Tinha uns boatos, né? De Que que a a Xuxa Xuxa tinha ia comprado um É Esse era o mesmo? boato, apartamento lá. O que aconteceu foi que o edifício já foi construído numa área super nobre da cidade de Curitiba, que é o Ecoville, né? Ou Moçungue também, né? Moçungue. E esse edifício, então, já estava num lugar super nobre da cidade, e com todas essas questões tecnológicas e tal, ele tinha um valor de venda absurdo. Assim. Então, ele já, na região mais cara, os edifícios mais caros ali, ele custava o dobro, digamos, do que custavam os prédios em volta. Então, foi muito difícil para arranjar gente para comprar. Ele depois ficou abandonado por muito tempo, né? Depois eles tentaram relançar esse edifício. Mas uma coisa também que acontece, assim, uma vez que o edifício é lançado e ninguém compra, Fica mico. rola sabe? As pessoas ficam com medo de, pô, deve ter algumas coisas escondidas, né? Coisas que não deram certo, enfim. E aí rolou esse astral meio tenebroso que tudo que tentou ser lançado não deu certo. Por que nenhum apartamento foi vendido. Nenhum. Nenhumzinho. É um absurdo, né? Eu nunca tinha visto isso. Pois é. E daí até o arquiteto, que é um cara até engraçado, assim. O cara é bem engraçado, né? Divertido ele, assim. E até o repórter pergunta, e aí, mas já que ninguém comprou, alguém chegou a dormir lá, pelo menos, né? Daí ele, eu já cheguei a dar uma dormidinha, assim. Ele deve ter tirado um cochilo depois do almoço, assim. Mas é uma coisa que ninguém experimentou, né, efetivamente. E daí isso que, voltando aqui ao que a Renata falou, da planta redonda, né? Então, assim, apesar de tudo, né, de todas as coisas que não venderam, realmente a planta, ela não é uma coisa muito fácil de fazer as divisões internas, de fazer a distribuição dos móveis, né? E também ela não, assim, a planta redonda ela precisa ter uma dimensão muito grande para você conseguir colocar circulações, para você conseguir colocar as paredes, as divisórias. Então, as pessoas que fossem morar lá tinham que, primeiro, precisavam ter muito dinheiro. Sim. Segundo, precisavam ter um conceito de vida completamente diferente, né? Porque a fachada é toda envidraçada, então, né, você está em contato externo a todo momento. Depois, a planta seria muito, muito livre, né? Então, seria até interessante não ter a divisão entre quarto, entre sala, né? Que fosse tudo um grande ambiente só. Ah, não tem divisão? Tipo, quantos quartos tem? Não, ela é livre. Totalmente. Totalmente livre. Você poderia fazer em drywall, por exemplo. Entendi. Mas a partir do momento que você... Mas é grandinho o apartamento. Só que a partir do momento que você começa a colocar divisórias, você começa a matar o projeto, né? Digamos, a distribuição das plantas. Né? Eu tinha ideia de que ele não era tão grande. E eu acho que desses 180 metros quadrados tem toda essa sacada externa que não serve pra porra nenhuma. Pois é. Ele não é tão grande. Não é. Tipo... Não, e tem essa parte fixa, né? De churrasqueira, cozinha e banheiro, que deve ocupar uma puta de uma área também. Também. Então, assim, precisavam de pessoas que tivessem, né, um estilo de vida diferente, muita grana, enfim, não acharam um público adequado, digamos, para conseguir utilizar esse edifício. A Curitiba tem essa mentalidade provinciana, né? Não deu. Não, mas eu acho, na verdade, interessantíssimo. É interessantíssimo. Mas, sabe que há um tempo atrás o prédio estava inteiro pichado. Teve esse cuidado. Eles escreveram hemp, inclusive, lá. Não, era o mocó mais caro do planeta Terra. Giratório ainda. Giratório. Imagina o seu drogadinho lá, girando tudo. Pois é. Mas então, quem pintou? Quem é o dono desse negócio? Não, eu não sei exatamente com quem que tá agora, mas eles estão tentando revitalizar aquilo e até o arquiteto comentou que talvez, como uso residencial, perdeu o valor de mercado, digamos, né? Então, a tentativa agora é, de repente, criar um hotel, né, que seria uma coisa mais lúdica, ou de repente um coworking, alguma outra função comercial e tal, que pudesse se adequar a isso, porque efetivamente para a parte residencial não. Mas ele não foi a vingou. leilão e alguém comprou. Tava sendo vendidos os apartamentos lá, né? Daí eu não sei como é que foi a questão do leilão, como é que ficou, assim. Mas o prédio tá lá, gira, ele botou em funcionamento, mostrou tudo, assim. Então, quem quiser, tá uma boa oportunidade aí. Dá pra você comprar um biocolado e um apartamento giratório. Aí é o pacote curitibano completo. Não, eu lembro que há alguns anos atrás foi anunciado que Dubai teria o primeiro prédio giratório do mundo. Os curitibanos ficavam putos. Porque tá errado, a informação... Nós não compramos esse negócio, mas tem aqui em Curitiba. Então, pessoal, a gente gostaria de agradecer quem entrou em contato conosco nessa última quinzena. E quem foi? Então, vou começar pelos e-mails. A gente recebeu um e-mail aqui do Márcio Negrete.
O que ele conta? Ele colocou lá: parabéns pelo podcast, vocês falam sobre arquitetura de uma maneira muito leve e didática. Muitos lugares sempre tem aquele papo parado e sem graça. Mas Aqui vocês são descontraídos e alegres, até mesmo para contar os piores dramas arquitetônicos. Tem que rir pra não chorar, né? Estou maratonando os episódios e vocês me ajudaram muito em um projeto que eu estou elaborando. O episódio 10 sobre projetos complementares me salvou. Olha lá, Olha, hein? episódio... Pô, faz tempo, episódio 10. Porra. Se me permitirem, gostaria de deixar uma sugestão para um tema. Claro. Permito. Viagens e lugares para arquitetos. Comentar a importância de se viajar para a nossa profissão, já que vocês possuem várias histórias legais sobre viagens. Boa. Obrigada e um abraço. Um abraço para você também, Márcio. Bom tema esse aí, Márcio. Isso aí é... Porque a viagem pro arquiteto é a melhor forma de conhecer, né? O Cazu, vocês não estão vendo, mas o Cazu tá pegando a caneta dele ali e vai escrever anotando agora aqui. ali. Também a gente recebeu o e-mail da Giovana Moreira de Medeiros. E ela escreve lá que ela é de Goiânia, aluna da UFG. E está na reta final da faculdade e vai entregar o TCC na próxima semana, que eu acho que quando esse episódio for ao ar, ela já entregou Já até. foi? Parabéns Porra, a ele! Parabéns, arquiteta! Muito bom! E ela falou que o podcast tem acompanhado ela nessa maratona final. Parabéns pelo trabalho, me divirto muito. Queria aproveitar para sugerir um tema que particularmente me ajudaria muito. Qual? E sei que muitos ouvintes também. Que vocês contassem como foi o processo para entrarem no mercado de trabalho. Seja para abrir um escritório, porque com quem, como, que serviço, que dificuldades, conselhos que gostariam de ter ouvido. Quanto para os que seguiram carreira acadêmica, por quê, qual área, dedicação exclusiva ou não, se prefere lecionar ou trabalhar no escritório, enfim. Ajudem os futuros desempregados. Um abraço. Um abraço, Giovana. Obrigada por ter entrado em contato com a gente. A gente tá prevendo um episódio mais ou menos nessa linha aí, em breve. Porque é um baita tema, realmente, né? Num período de crise aí também. Como ir atrás de emprego, como conseguir, como se inserir no mercado de trabalho, né? Como mudar de área, né? Fazer uma outra coisa. Fazer uma outra de repente. coisa. Também, por que não, né? Então, no Facebook, a galera que comentou no episódio sobre o urbanismo de Curitiba, mandar aqui um abraço pro Julian Modro. Também um abraço aqui pro Paulo Alves, que escreveu: gostei, acho que já posso pensar em comprar um BRT. KKKKK. E a Viviane Selmelman escreveu: podemos observar que o daí, entre aspas, é mais forte que a gente, né, piazada? É muito bacana o episódio, mais engraçado é ouvir ele estando dentro de um biarticulado. Olha lá. Boa sugestão, né? Entra no biarticulado e bota o play. Vai vivenciar uma imersão quase isso aí. Eu queria, daí agora a gente passando pro Instagram, eu só queria falar primeiro da Laura, que ela mandou uma mensagem no meu Instagram pessoal. Boa, e daí? Que ela colocou lá. Queria deixar registrado que eu gosto muito do Arquipapo. Sou de Belém, conheci o podcast através da, inclusive, muita insistência de uma amiga minha. E foi amor à primeira ouvida. Olha, que bacana. Queria agradecer pelo grandioso trabalho de vocês e de relatar sobre o fazer arquitetura e o ser arquiteto de uma forma tão simples, dinâmica e divertida. Fica aqui meu convite para virem para Belém. Vai ser lindo ter vocês aqui e conhecer vocês. Porra, a gente adoraria ir, hein? Desejo muito Vamos lá. sucesso, não só você, mas a toda a equipe do Arquipapo. Com amor, Laura. Obrigada, Laura. Tu legal. gostou muito de ter respondido já lá no Instagram também. E essa amiga que insistiu, né, que você ouvisse. Quem que é? Um abraço, fala o Pois nome é. dela lá pra gente agradecer também. E agora cabe a você, Laura, insistir pra caramba pra trazer uma outra amiguinha. Cada um tem que chamar 3, né? Pelo menos. E também mandar um abraço aqui pra Débora Rocha, que é professora de arquitetura. E ela escreveu: tô ouvindo o Arquipapo, me divertindo bastante. Muito bom o último episódio sobre o urbanismo. No Instagram, então, um abraço pra Dayana, que disse que tá convertendo geral pra nossa religião Arquipapos aqui. Pra Grafo Arquitetura, né? Pra Giovana Cunha, pra Tatiane Nunes. Ela escreveu aqui pra gente, ó. Eu não tinha me manifestado formalmente ainda, mas no episódio de Curitiba não pude deixar de falar. Afinal, eu não sou daqui, sou de São Paulo, mas moro aqui há 7 anos. Obviamente sofri com frio, mofo, aranha marrom e principalmente do pessoal, que é frio mesmo. Eu lembro que quando cheguei aqui, abrimos nosso escritório no Centro Cívico e todos os dias eu falava bom dia para a porteira, durante 2 anos, sem nunca ouvir um bom dia de volta. Bom, foram 2 anos que ela não tava tendo um bom dia, realmente, pode ser. Pode ser. Até que um dia comentei com o meu marido a respeito e ele duvidou. Até que começou a reparar e viu quanto que eu era ignorada. E ele não era ignorado. Com o tempo perdi um pouco do meu sotaque paulista, meu. E daí comecei a ver que as pessoas aos poucos foram me aceitando melhor. Ou eu taquei o foda-se mesmo, sei lá, pode ser também. Pode ser. No começo foi difícil, mas agora me acostumei. O Gabriel, meu xará, ele não tem sobrenome, é
princípio. Olá a todos, me chamo Gabriel, sou estudante de arquitetura na UEG, em Goiás. Escuto vocês há um certo tempo, desde que comecei a escutar o Arquipapo, provavelmente há alguns meses atrás, maratonei para escutar todos os episódios. Inclusive, vocês foram meus companheiros de trabalho durante noites em claro. Acabei de escutar o episódio de Curitiba, que aliás estava excelente. É mesmo? É, Pô, muito obrigado. Venho aqui para sugerir um episódio, às vezes até uma série de episódios, talvez, vamos ver. Sobre cidades brasileiras planejadas, a começar pela minha Goiânia. Acredito ser importante que cidades como Goiânia, Palmas, Brasília ou Belo Horizonte sejam debatidas, como forma de preservar a história dessas cidades e mostrar os erros e acertos de cada uma, seja por sua concepção ou no seu desenvolvimento. Grande abraço pro meu xará, Gabriel. Boa. Olha aí, é uma baita discussão essa aí mesmo, hein? Cidades do zero, né? É, olha E aí, só. como é que é? É diferente de você desenvolver uma cidade, aprimorar dentro daquilo que existe, e a outra forma é construir do nada. O Márcio Negrete, ele mandou aqui dizendo que ele quer mais stories. A gente não faz stories no Instagram, Cazu? Faz Foi ele agora. que mandou o e-mail ali pra gente, né, inclusive. Faz um aí, Renata. Agora, tá fazendo agora. Pera aí. Inclusive faz um ao vivo. Fala então, Gabriel, agora que tá ao vivo. Então, vamos lá. Pra Peraí, Mariana, peraí. graças a Deus. Não, tá não. funcionando. Não, ao vivo tá muito tenso. Travou aqui. Graças a Deus. Meu Deus. Vamos lá. tô Sério? falando. Travou. Não, mas pera aí agora. Não, Peraí. eu não quero É. ao vivo, eu tenho Pera aí. vergonha. Não, pera aí. Agora tá todo mundo sabendo que tá ao vivo. Tem que continuar. Todo mundo na gravação sabendo que é ao vivo. Você está ao vivo aqui, ó. Aí, ó. Pode falar. Então tá, pra Laura, também vou dar um beijo pra Laura, escreveu o seguinte, ó. Na próxima gravação, manda um beijo pra mim. Olha, Beijo, ao vivo, Laura. beijo ao vivo. É, beijo. E pra minha amiga, Dayana, de Belém. Um beijo pra... Dela que me mandou o Instagram, então. Ah, então. Ó, nós amamos o Arquipapo e vocês também. Inclusive, indicamos vocês até pros nossos professores de projeto. Porra, isso aí, tem que indicar Aí mesmo. sim. Ela tá entrando na regra de indicar pra pelo menos mais 3 pessoas. Isso E aí. indicar pra professor de projeto ganha muito Ganha mais. mais. ponto, Ganha né? mais. Pessoal da Iguana Arquitetura, o Ari Melo, a Jay... Ah, Gabriel. Ao vivo errar o nome é fácil. Jay... Mas é que tem muita consoante no nome dela. A Jay Schwendler, o Diego César Basso, Cíntia Cassaro e pro Rafael Ramires. Acabou? Acabou a leitura de e-mails. Pô, então acabou, Acabou a ao live, vivo. acabou a live. Graças a Deus. Tô ficando com vergonha. Cazu, próxima semana... hoje é que dia que é hoje? Hoje é dia 10. Tá. Então, o nosso próximo episódio vai ao ar no dia 24 de dezembro. É isso mesmo? Com o Natal, com Iria o ao ar, é Bobelinho. isso? Pois é, vai Que ser tá no... rodeando tudo. Quer dizer que não vai ter episódio. Não, eu não sei. Vamos É que- discutir aqui, mas eu acho que dia 24 de dezembro vai ser meio Você não complicado quer, lançar um episódio. estar na ceia de Natal dos nossos ouvintes? Mas é porque, Eles vão tocar isso antes de cortar o peru, Não, rapaz. em vez eu da Simone, vai ser Vai ser- o Arquipapo. Eu preciso uma estar família. comendo uva passas nesse horário. Deus é. o livre. Como é que eu vou Passas, preparar o peru enquanto se eu estiver tendo que fazer cartaz pra colocar no Instagram? né? Tá, Gabriel. Então, o que você quer dizer é o seguinte, que este aqui é o último episódio dessa temporada. De 2018. De 2018. É mesmo? É o último. Acho que vai ser. Então vamos encerrar a terceira temporada. Do Arquipapo. Com uma salva de palmas. Parabéns. Muito bem. Estoura o champanhe agora. Feliz Natal! É e um isso, então? Feliz Ano Novo, porque também, na outra semana, também não vai ter. Sério? Ah, não, porque daí também é complicado, Mas então né? Dia um bom 31. carnaval, Páscoa, o que mais? Não, não é pra tanto, não é pra tanto. Não é pra tanto. Não, a gente volta aí. Quem quiser ouvir o Arquipapo na temporada de 2019, nós voltaremos com poucas novidades. Não, Não, muitas que novidades. isso? Sempre Muita muitas novidade. novidades. Nós 3 seremos os mesmos. E, Cada dia é diferente, cada dia é melhor. e nós nos vemos no dia 14 de janeiro. É isso mesmo? Garantido? Garantido, 14 de Dá pra janeiro cobrar? estaremos aqui. Então é só um mesinho aí sem Arquipapo. Só pra botar uma bermuda, uma Havaianas e ficar de boa na praia. Isso então. aí. Aliás, não percam, né? Quem souber fazer o belo Castelo de Areia Ah, quem quiser nas fazer uma férias, tira uma foto e manda pra gente. manda pra gente. A gente quer ver o Castelo de Areia mais bonito aí do verão 2019. Pessoal, Feliz Natal, então. Feliz Ano Novo. Muita ceia boa. Não, e dá um tempo de arquitetura também, faz parte, né? Não estuda nas férias, fique de boa. E agradecer a todo mundo que participou com a gente esse ano aí, né? Agradecer, realmente a gente teve uma participação, cada ano a gente tá tendo uma participação maior dos ouvintes e isso nos motiva Nossa, bastante a isso é continuar. Então, entre em contato com a gente pra garantir que a temporada de 2019 volte ao ar. Boa, Renata!
Só que só continua se houver cada vez mais participações. É disso que a gente se alimenta, né? Porque Infelizmente, realmente sim. dinheiro não tá vindo. Beleza? Não, mas assim, só queria realmente agradecer a todo mundo que ouviu, que participou, que ajudou a divulgação da mídia e do nosso podcast, porque realmente a gente faz isso aqui com muito carinho, muito amor, né? Muito. Uhum. E dá uma trabalheira cabulosa. Não é fácil. Mas é fantástico. Quando a gente ouve o retorno de todo mundo que participa, que tá junto com a gente aí. Muito obrigado mesmo. Aproveitar para falar, quem puder entrar em contato conosco pelo e-mail, no contato@arquipapo.com.br, poder deixar uma avaliação no iTunes, 5 estrelas é a resposta certa. Não precisa ter dúvida. Quem quiser mandar Instagram, pode mandar. E no Facebook também, no @arquipapo. Fechou? Fechou. Beijo. Pessoal, até 2019. Valeu! Um abraço. Tchau, tchau. E a gente não sabe pra onde ele tá olhando, né? Não. É um olho É tipo aquele enigmático. Não, é que nem aquele do Senhor dos Anéis, sabe? Não tenho essa referência. Não. Thundercats é uma boa referência. Essa é uma boa referência, eu conheço. Mas é Como uma é que o referência velha, né? Thundercats fazia, Gabriel? Que filha da puta. Chegou na década de 30, 1930, a construção foi condenada. E foi... Meu Deus! Caralho, Gabriel. No começo dos anos 2000, foi feito um anexo. Esse sim ficou uma bosta. Por quê? Não é muito violento falar ficou uma bosta? É um pouco. E você não contou também que teu avô estudou com o Rubens Meister, né? Estudou com o Rubens Meister, lá no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, exatamente. Deu trote lá no Rubens Meister. Deu. Tanto que ele fugiu de lá. O trote deve ter sido pesado. Né?